Alguém que anda por aí, de Júlio Cortázar. Conto: A Barca ou Nova Visita a Veneza. Desde jovem me tentou a ideia de reescrever textos literários que tinham me impressionado, mas cuja elaboração me parecia inferior às suas possibilidades internas. Acho que alguns contos de Horácio Quiroga levaram essa tentação a um limite que se resolveu, como era preferível, em silêncio e abandono. O que teria tentado fazer por amor só podia ser considerado como um insolente pedantismo. Aceitei lamentar sozinho que certos textos me pareciam inferiores ao que algo neles e em mim tinha exigido inutilmente. O acaso e um pacote de velhos papéis me dão hoje uma abertura análoga a esse desejo não realizado, mas neste caso a tentação é legítima, pois se trata de um texto meu, um longo conto intitulado A Barca. Na última página do rascunho encontro esta nota: Que ruim! Escrevi-o em Veneza em 1954, eu o releio 10 anos depois e me agrada, e é tão ruim. O texto e a anotação estavam esquecidos. 12 anos mais se somaram aos 10 primeiros, e ao reler agora estas páginas, concordo com minha nota. Só que gostaria de saber melhor por que o conto me parecia e me parece ruim, e por que gostava e gosto. O que se segue é uma tentativa de mostrar a mim mesmo que o texto de A Barca está mal escrito porque é falso, porque passa ao largo de uma verdade que não fui capaz de apreender e que agora me parece evidente. Reescrevê-lo seria fatigante, de alguma maneira pouco clara, desleal, quase como se fosse o conto de outro autor e eu caísse no pedantismo que assinalei no começo. Posso, em troca, deixá-lo como nasceu, mostrar ao mesmo tempo o que agora consigo ver nele. É então que Dora entra em cena. Se Dora tivesse pensado em Pirandello, desde o princípio teria vindo procurar o autor para reprovar-lhe sua ignorância ou sua persistente hipocrisia. Mas sou eu quem vai agora até ela para que finalmente ponha as cartas na mesa. Dora não podia saber quem é o autor do conto. Suas críticas se dirigem somente ao que nele acontece visto de dentro, lá onde ela existe. Mas que este acontecer seja um texto, e ela uma personagem do que escreve, não muda em nada seu direito igualmente textual de se rebelar frente a uma crônica que julga insuficiente ou insidiosa. Assim a voz de Dora interrompe hoje de quando em quando o texto original que, exceto as correções de puro detalhe e a eliminação de breves personagens repetitivas, é o mesmo que escrevi à mão na Pensione dei Doge, em 1954. O leitor encontrará nele tudo que me parece ruim como literatura e adora ruim como conteúdo, e que talvez, uma vez mais, seja o efeito recíproco de uma mesma causa. O turismo brinca com seus adeptos, insere-os em uma temporalidade enganosa, faz com que na França saia de um bolso o resto de moedas inglesas, que na Holanda se procure em vão um sabor que só Potiers dá. Para Valentina, o pequeno bar romano da Via Quattro Fontaine se reduzia a Adriano, ao sabor de um cálice de martini suave, e a cara de Adriano que lhe pedira desculpas por empurrá-la contra o balcão. Quase não se lembrava se Dora estava com ela nessa manhã. Certamente sim, porque juntas estavam fazendo Roma, organizando uma camaradagem começada totalmente como tantas em Cook e American Express. Claro que eu estava. Desde o começo fingi não me ver, reduzir-me a comparsa, às vezes cômoda, às vezes problemática. De qualquer modo, aquele bar perto da Piazza Barberini era Adriano, outro viajante, outro desocupado circulando como circula todo turista nas cidades. Fantasma entre homens que vão e vêm do trabalho, têm famílias, falam o mesmo idioma e sabem o que está acontecendo neste momento
e não na arqueologia do Guia Azul. De Adriano apagavam-se em seguida os olhos, o cabelo, a roupa. Sobrava só a boca grande e sensível, os lábios que tremiam um pouco depois de ter falado, enquanto escutava. Escuta com a boca, tinha pensado Valentina quando do primeiro diálogo nasceu um convite para beber o famoso coquetel do bar, que Adriano recomendava e que Beppo, agitando em um cabrileio de lata, proclamava ser a joia de Roma, o terreno metido no cálice com todos os seus tritões e hipocampos. Nesse dia, Dora e Valentina acharam Adriano simpático. Não parecia turista. Ele se considerava um viajante e acentuava sorrindo o reparo. E o diálogo de meio-dia foi o encanto mais de Roma em abril. Dora esqueceu em seguida. Falso. Distinguir entre savoir-faire e simplicidade. Ninguém como eu, ou Valentina, claro, podia esquecer assim tão de repente alguém como Adriano. Acontece, porém, que sou inteligente e desde o início senti que meu ritmo não era o seu. Falo de amizade, não de outra coisa, porque nisso nem sequer se podia falar de ritmos. E uma vez que nada era possível, para que perder tempo? Ocupadíssima em visitar o Laterano, São Clemente, tudo em uma tarde, porque partia 2 dias depois. Cook acabava de lhes vender um complicado itinerário. Por seu lado, Valentina achou o pretexto de umas compras para voltar na manhã seguinte ao bar de Beppo. Quando viu Adriano, que morava em um hotel vizinho, nenhum dos dois fingiu surpresa. Adriano ia a Florença, uma semana depois. Discutiram itinerários, câmbio, hotéis, guias. Valentina acreditava nos pullmans, Adriano era pró-trem. Foram debater o problema em uma trattoria da Suburra, onde se comia peixe em um ambiente pitoresco para os que lá só iam uma vez. Dos guias passaram as informações pessoais. Adriano soube do divórcio de Valentina em Montevidéu e ela de sua vida familiar em uma fazenda perto de Osorno. Compararam impressões de Londres, Paris, Nápoles. Valentina olhou uma vez e outra a boca de Adriano. Olhava de frente nesse momento em que o garfo leva a comida aos lábios que se separam para recebê-la. Quando não se deve olhar. E ele o sabia e apertava na boca um pedaço de polvo frito, como se fosse uma língua de mulher, como se já estivesse beijando. Valentina. Falso, por omissão. Valentina não olhava assim para Adriano, mas a toda pessoa que a atraía. Comigo fizera mal nos conhecermos no balcão do American Express, e sei que me perguntei se não seria como eu, essa maneira de me cravar os olhos sempre um pouco dilatados. Quase em seguida soube que não. Pessoalmente, eu não me incomodaria de me familiarizar com ela como parte do No Man's Land da viagem. Mas quando decidimos compartilhar o hotel, sabia que havia outra coisa, que esse olhar vinha de algo que podia ser medo ou necessidade de esquecimento. Palavras exageradas a essa altura de simples risos, shampoo e felicidade turística. Mas depois, em todo caso, Adriano tomou por gentileza o que também teria recebido um barman amável ou uma vendedora de bolsas. Dito isso de passagem, há também aí um plágio avant la lettre, de uma famosa cena de Tom Jones no cinema. Beijou-a nessa tarde, em seu hotel da Via Nazionale, depois que Valentina telefonou a Dora para lhe dizer que não iria com ela às termas de Caracalla. Desperdiçar assim uma chamada. Adriano pedira vinho gelado, e em seu quarto havia revistas inglesas, e um janelão para o céu do oeste. Só a cama era incômoda por ser muito estreita, mas os homens como Adriano fazem quase sempre o amor em camas estreitas, e Valentina guardava más recordações do leito matrimonial para não ficar contente com a mudança. Se Dora suspeitava de algo, calou-se. Falso, já o sabia. Exato, que me calei. Valentina lhe disse naquela noite que se encontrara casualmente com Adriano, que talvez o encontrassem de novo em Florença,
quando 3 dias depois elas o viram sair de Orsa-Michele. Dora pareceu a mais contente dos três. Em caso assim, é preciso fazer-se de boba para que não tomem a gente por boba. Inesperadamente, Adriano achava a separação exasperante. De repente, compreendia que lhe faltava Valentina, que não lhe havia bastado a promessa do reencontro, das horas que passariam juntos. Sentia ciúme de Dora, mal disfarçava enquanto ela, mais feia, mais vulgar, lhe repetia coisas lidas atentamente no guia do Touring Club Italiano. Nunca usei os guias do Touring Club Italiano porque são incompreensíveis. O Michelin em francês chega de sobra. Passons sur le reste. Quando se encontraram no motel de Adriano, ao entardecer, Valentina mediu a diferença entre esse encontro e o primeiro em Roma. As precauções tinham sido tomadas agora. A cama era perfeita e sobre uma mesa curiosamente incrustada. Esperava uma caixinha embrulhada em papel azul e dentro um admirável camafeu florentino, que ela, muito mais tarde, quando bebiam sentados junto à janela, prendeu no peito com um gesto fácil, quase familiar de quem gira uma chave na cotidiana fechadura. Não posso saber quais eram os gestos de Valentina nesse momento, mas em todo caso nunca poderiam ser simples. Tudo nela era nó, elo e açoite. De noite, de minha cama, olhava dar voltas antes de se deitar, pegando e largando mais uma vez um vidro de perfume, um tubo de pastilhas, indo à janela como se escutasse ruídos insólitos. Ou mais tarde, enquanto dormia, essa maneira de soluçar no meio de um sonho, despertando-me bruscamente, fazendo-me passar para sua cama, oferecer-lhe um copo de água, acariciar-lhe a testa, até que voltava a dormir mais calmo. E seus desafios nessa primeira noite em Roma, quando veio sentar-se ao meu lado? Você não me conhece, Dora. Não tem ideia do que tenho dentro de mim. Este vazio cheio de espelhos, mostrando-me uma rua de Punta del Este, um menino que chora porque não estou lá. Simples. Seus gestos, para mim pelo menos, tinham me mostrado desde o princípio que nada devia esperar dela no plano afetivo, além da camaradagem. Custa-me imaginar que Adriano, por mais masculinamente cego que estivesse, não suspeitasse que Valentina estava beijando nada em sua boca, que antes e depois do amor, Valentina continuaria chorando em sonhos. Até então não havia se apaixonado por suas amantes. Algo nele o levava a possuí-las cedo demais para criar uma aura, a necessária zona de mistério e desejo, para organizar a caçada mental que alguma vez poderia chamar-se amor. Com Valentina tinha sido igual, mas nos dias de separação, nesses últimos entardeceres de Roma e a viagem a Florença, algo diferente acontecera em Adriano. Sem surpresa, sem humildade, quase sem admiração, viu-a surgir na penumbra dourada de Orsa-Michele, brotando do tabernáculo de Orcagna, como se uma das inúmeras figurinhas de pedra se desgarrasse do monumento para vir ao seu encontro. Talvez só então tenha compreendido que estava se apaixonando por ela, ou talvez depois, no hotel, quando Valentina chorara abraçada a ele, sem lhe dar razões, deixando-se levar como uma menina que se abandona a uma necessidade longamente contida e encontra um alívio misturado com vingança, com reprovação. No imediato e exterior, Valentina chorava pela precariedade do encontro. Adriano conseguiria seu caminho uns dias mais tarde. Não voltariam a se encontrar porque o episódio encontrava em um comum calendário de férias. Um marco de hotéis e coquetéis e frases rituais. Só os copos sairiam saciados, como sempre. Por um momento teriam a satisfação do cachorro que acaba de mastigar e se deita ao sol com um grunhido e contentamento. Em si, o encontro era perfeito. Corpos feitos para apertar-se, enlaçar-se, retardar ou provocar o prazer.
Mas quando olhava para Adriano sentado à beira da cama, e ele a olhava com sua boca de lábios grossos, Valentina sentia que o rito acabava de se cumprir sem um conteúdo real, que os instrumentos da paixão estavam ocos, que o espírito não os habitava. Tudo isso lhe tinha sido suportável e também favorável em outros lances do momento, e entretanto desta vez queria reter Adriano, demorar o momento de se vestir e sair, esses gestos que de alguma maneira anunciavam já uma despedida. Aqui se diz dizer algo sem dizê-lo, sem entender sendo um rumor incerto. Também a mim Valentina tinha olhado assim enquanto tomávamos banho e nos vestimos em Roma, antes de Adriano. Também eu tinha sentido que essas rupturas na rotina faziam mal a ela. Jogavam-na para o futuro. Na primeira vez cometi o erro de insinuá-lo e aproximar-me e acariciar-lhe o cabelo e lhe propor que pedíssemos bebidas e ficássemos olhando o entardecer. Sua resposta foi seca. Não viera do Uruguai para viver em um hotel. Pensei simplesmente que continuava desconfiando de mim, que atribuía um sentimento preciso a esse esboço de carícia. Assim como eu tinha entendido mal seu primeiro olhar na agência de viagens. Valentina olhava, sem saber exatamente por quê. Éramos os outros quem cedíamos a esse interrogar obscuro que tinha algo de acosso, mas um acosso que não nos dizia respeito. Dora o esperava em um dos cafés da senhoria. Acabava de descobrir Donatello, como explicou com exagerada ênfase, como se o entusiasmo lhe servisse de cobertor de viagem e a ajudasse a esconder alguma irritação. Claro que iríamos ver as estátuas, disse Valentina. Esta tarde, porém, não podemos ir. Há muito sol para ir aos museus. Não vou estar tanto tempo aqui para sacrificar todo esse sol. Adriano fez um gesto vago, esperou pelas palavras de Valentina. Era-lhe difícil saber o que Dora representava para Valentina. Se a viagem das duas já estava definida e não admitiria mudanças. Dora voltava a Donatello, multiplicava as inúteis referências que se fazem às obras em sua ausência. Valentina olhava a torre de senhoria, procurava os cigarros mecanicamente. Acho que aconteceu exatamente assim. É que, pela primeira vez, Adriano sofreu de verdade. Temeu que eu representasse a viagem sagrada, a cultura como dever, as reservas de trens e hotéis. Mas se alguém já lhe tivesse perguntado pela outra solução possível, só teria podido pensar em algo parecido junto a Valentina, sem um fim determinado. No outro dia foram aos Uffizi. Como que se furtando à necessidade de uma decisão, Valentina aferrava-se obstinadamente à presença de Dora para não deixar qualquer abertura a Adriano. Só em um fugaz momento, quando Dora se atrasara olhando um retrato, pôde ele falar-lhe de perto. Virá esta tarde? Sim, disse Valentina sem olhá-lo. Às 4. Gosto muito de você, murmurou Adriano, roçando-lhe o ombro, com dedos tímidos. Valentina, gosto muito de você. Entrava um grupo de turistas norte-americanos, procedidos pela voz anasalada do guia. Foram separados por caras inexpressivamente ávidas, falsamente interessadas na pintura que esqueceriam uma hora depois entre espaguete e vinho dos Castelli Romani. Também Dora vinha folheando seu guia, perdida porque os números do catálogo não coincidiam com os quadros pendurados. De propósito, naturalmente. Deixá-los falar, marcar encontro, fartar-se. Não ele, já sabia disso, mas ela. Nem fartar-se antes voltar ao perpétuo impulso da fuga, que talvez a devolveria à minha maneira de acompanhá-la sem chateações, simplesmente esperando ao seu lado, embora isso não servisse de nada. Gosto muito de você, repetia Adriano nessa tarde, inclinando-se sobre Valentina, que descansava de costas. Você sabe, não é? Não está nas palavras. Não tem nada a ver com dizê-lo, com lhe dar nomes. Diga que o sente, que não o explica, mas que o sente agora.
Afundou a cara entre seus seios, beijando-a longamente, como se bebesse a febre que latejava na pele de Valentina, que acariciava o cabelo com um gesto distante, distraído. Danúzio viveu em Veneza, não? A menos que fossem os dialogistas de Hollywood. Sim, você me ama, disse ela, mas é como se você também tivesse medo de algo. Não de me amar, mas... não medo, talvez... quem sabe ansiedade? Você se preocupa com o que virá agora. Não sei o que acontecerá, não tenho a menor ideia. Como ter medo de tanto vazio? Meu medo é você, e um medo concreto, aqui e agora. Você não me ama como eu a você, Valentina, ou me ama de outra maneira, limitada ou contida, sabe-se lá por que razões. Valentina ouvia-o, fechando os olhos. Devagar, coincidindo com o que ele acabava de dizer, entrevia algo atrás, algo que a princípio não era senão um oco, uma inquietação. Sentia-se muito feliz nesse momento para tolerar que a menor falha se imiscuísse nessa hora perfeita e pura em que ambos tinham se amado sem outro pensamento que o de não querer pensar. Mas também não podia impedir-se de entender as palavras de Adriano. Media de pronto a fragilidade dessa situação turística sob um teto emprestado, entre lençóis estranhos, ameaçados por guias ferroviários, itinerários que levavam a vidas diferentes, a razões desconhecidas e provavelmente antagônicas, como sempre. Não me ama como eu a você, repetiu Adriano, rancoroso. Sirvo a você, sirvo como uma faca ou um garçom, nada mais. Por favor, disse Valentina. Je t'aime prie. Tão difícil perceber porque já não eram felizes a tal poucos momentos de algo que tinha sido como a felicidade. Sei muito bem que terei de voltar, disse Valentina, sem retirar os dedos do rosto ansioso de Adriano. Meu filho, meu trabalho, tantas obrigações. Meu filho é muito pequeno, muito indefeso. Também eu tenho de voltar, disse Adriano, desviando os olhos. Eu também tenho trabalho, 1000 coisas. Está vendo? Não, não estou. Como quer que veja, se me obriga a considerar isto como um episódio de viagem, você o liquida, esmaga-o como um inseto. Amo você, Valentina. Querer é mais que recordar ou preparar-se para recordar. Não é a mim que você deve dizer isto. Não, não é a mim. Tenho medo do tempo. O tempo é a morte, seu horrível disfarce. Não percebe que nos amamos contra o tempo, que ao tempo precisamos negar? Sim, disse Adriano, deixando-se cair de costas junto a ela. E acontece que você vai embora depois de amanhã para Bolonha e eu um dia depois para Lucca. Cale-se. Por quê? Seu tempo e o do Cook, embora pretenda enchê-lo de metafísica, o meu em troca, quem decide, é a minha vontade, o meu prazer, os horários de trem que prefiro ou recuso. Está vendo? Murmurou Valentina. Está vendo que temos de nos render às evidências? Que é que se pode fazer? Vir comigo. Deixa sua famosa excursão. Deixa a Dora que fale do que não sabe. Vamos juntos. Refere-se a meus arrebatamentos pictóricos. Não vamos discutir se tem razão. Em todo caso, os dois se falam com grandes espelhos à frente. Um perfeito diálogo de best-seller para encher 2 páginas com nada em particular. Que sim, que não, que o tempo, tudo era muito claro para mim. Valentina piuma ao vento, ao neura e a deprê, e dupla dose de Valium à noite. O velho, velho quadro de nossa jovem época. Uma aposta comigo mesmo. Neste momento lembro-me bem. Entre 2 males, Valentina escolheria o menor. Eu. Comigo nenhum problema, se me escolhia. No fim da viagem, adeus querida, foi tão doce, tão bonito, adeus, adeus. Em troca, Adriano. Nós as duas tínhamos sentido o mesmo. Com a boca de Adriano não se brincava. Esses lábios,
Pensar que ela lhes permitia que conhecessem cada pedaço de sua pele. Há coisas que me superam, claro, é uma questão de libido. We know, we know, we know. E apesar disso era mais fácil beijá-lo, ceder à sua força, escorregar maciamente sob a onda do corpo, a que a abraçava. Era mais fácil entregar-se que negar-lhe esse sentimento que ele, perdido outra vez no prazer, já esquecia. Valentina foi a primeira a se levantar. A água da ducha açoitou-a longamente. Vestindo um roupão, voltou ao quarto onde Adriano continuava na cama, meio levantado e sorrindo-lhe, como de um sarcófago etrusco, fumando devagar. Quero ver anoitecer do balcão. Às margens do Arno, o hotel recebia as últimas luzes. As lâmpadas ainda não tinham se acendido no Ponte Vecchio, e o rio era uma faixa violeta com franjas mais claras, sobrevoado por pequenos morcegos que caçavam invisíveis insetos. Mas acima chureavam as tesouras das andorinhas. Valentina recostou-se na cadeira de balanço e ia respirando um ar frio. Envolvia uma doce fadiga. Teria podido dormir, talvez tenha dormido uns instantes, mas nesse interregno de abandono continuava pensando em Adriano e o tempo. As palavras monótonas voltavam como estribilhos de uma canção tola. O tempo é a morte, um disfarce da morte. O tempo é a morte. Olhava o céu, as andorinhas que jogavam seus límpidos jogos, chilreando instantaneamente como se trincassem a louça azul profunda do crepúsculo. Também Adriano era a morte. Curioso, de repente toca-se fundo a partir de tanta falsa premissa. Talvez seja sempre assim, pensar nisso outro dia, em outros contextos. Assusta que seres tão distantes de sua própria verdade, Valentina mais que Adriano, é claro. Combinem por momentos, claro que não percebem, é melhor assim. O que se segue comprovam. Quero dizer que é melhor para mim, bem considerado. Levantou-se tensa, também Adriano era a morte. Ela tinha pensado nisso, também era a morte. Não tinha o menor sentido misturar a palavras como em um refrão infantil e resultava esse absurdo. Voltou a se deitar, relaxando, e olhou outra vez as andorinhas. Talvez não fosse absurdo. De qualquer modo, ter pensado isso valia apenas como uma metáfora, pois renunciar a Adriano mataria algo nela e arrancaria de uma parte momentânea de si mesma, deixando-a sós com uma Valentina diferente. Valentina sem Adriano, sem o amor de Adriano. Se era amor, esse balbúcio de tão poucos dias, se nela mesma era amor, essa entrega furiosa a um corpo que a afogava e a devolvia exausta ao abandono do entardecer. Então sim, então visto assim, Adriano era a morte. Tudo que se possui é a morte, porque anuncia a despossessão, o organismo vazio por vir. Refrões infantis, tiro, liro, lá. Mas ela não podia renunciar ao seu itinerário, só porque era inevitável a curto ou longo prazo, lá na distância, Buenos Aires, e seu filho era como as andorinhas sobre o Arno, churiando fracamente, reclamando no anoitecer que crescia como um vinho negro. Ficarei, murmurou Valentina. Amo, amo. Ficarei e o levarei comigo um dia. Sabia bem que não seria assim, que Adriano não mudaria sua vida por ela, o sorno por Buenos Aires. Como podia sabê-lo? Tudo aponta na direção contrária. É Valentina que jamais trocará Buenos Aires por Osorno. Sua vida instalada, suas rotinas rio-pratenses. No fundo, não creio que ela pensasse isso que o fazem pensar. Também é verdade que a covardia tende a projetar nos outros a própria responsabilidade, etc. Sentiu-se como que suspensa no ar, quase estranha a seu corpo. Era só medo e algo parecido à aflição. Vi um bando de andorinhas que se juntara sobre o meio do rio, voando em grandes círculos. Uma das andorinhas afastou-se das outras, perdendo altura, aproximando-se. Quando parecia que se elevaria outra vez, algo falhou na máquina maravilhosa. Como um escuro pedaço de chumbo,
Girando sobre si mesma, precipitou-se diagonalmente e caiu com um golpe surdo aos pés de Valentina no balcão. Adriano ouviu o grito e veio correndo. Valentina cobriu o rosto e tremia horrivelmente, refugiada no outro extremo do balcão. Adriano viu a andorinha morta e a empurrou com o pé. A andorinha caiu na rua. Venha, entre, disse ele, pegando Valentina pelos ombros. Não foi nada. Já passou. Você se assustou, querido. Valentina muda. Quando ele, porém, afastou as mãos e viu seu rosto, teve medo. Não fazia mais que copiar o medo dela. Talvez o medo último da andorinha, desmoronando, fulminante, em um ar que, de repente, esquivo e cruel, tinha deixado de sustentá-lo. Dora gostava de conversar antes de dormir e passou meia hora com notícias sobre Fiesole e a Piazzale Michelangelo. Valentina escutava distante, perdida em um rumor interno que não podia confundir com meditação. A andorinha estava morta. Tinha morrido em pleno voo. Um aviso, uma intimidação. Como em um semi-sonho, estranhamente lúcido, Adriano e a andorinha começaram a se confundir nela, transformando-se em um desejo quase feroz de fuga, de libertação. Não se sentia culpada de nada, mas sentia a culpa em si, andorinha como uma culpa batendo surdamente a seus pés. Em poucas palavras disse a Dora que mudaria de planos, que seguiria diretamente para Veneza. Você me encontrará lá de qualquer modo. Não faço mais que me antecipar uns dias. Na verdade, prefiro ficar sozinha, uns dias. Dora não pareceu muito surpreendida. Pena que Valentina perdesse Ravenna, Ferrara. De qualquer modo, compreendia que preferisse ir diretamente e sozinha a Veneza. Melhor ver bem uma cidade que mal 2 ou 3. Valentina não a escutava mais, perdida em sua fuga mental, na corrida que devia distanciá-la do presente, de um balcão sobre o ar. Aqui quase sempre se acerta partindo do erro. É irônico e divertido. Aceito que não estava muito surpresa que observei o lip service necessário para tranquilizar Valentina. O que não se sabe é que a minha falta de surpresa tinha outras fontes, a voz e o rosto de Valentina contando meu episódio do balcão. Tão desproporcionado, salvo se o sentisse como ela o sentia, um presságio fora de toda a lógica, e por isso irresistível. E também uma deliciosa, cruel suspeita de que Valentina estava confundindo as razões de seu medo, confundindo-me com Adriano. Sua cortês distância essa noite, sua rápida ação de assear-se e se deitar sem me dar a menor oportunidade de repartir o espelho do banheiro, os ritos da ducha, le temps d'un sein num entre deux chaminées. Adriano, sim, digamos que sim, que Adriano. Mas por que essa maneira de se deitar dando-me as costas, cobrindo o rosto com o braço para sugerir que eu apagasse a luz o quanto antes, que eu deixasse dormir sem mais palavra, sem sequer um leve beijo de boa noite entre amigas de viagem? Pensou melhor no trem, mas o medo continuava. De que estava fugindo? Não era fácil aceitar as soluções da prudência, elogiar-se por ter rompido o laço a tempo. Permanecia o enigma do medo como se Adriano, o pobre Adriano, fosse o diabo, como se a tentação de apaixonar-se de verdade por ele fosse o balcão aberto sobre o vazio, convite ao salto irreprimível. Valentina pensou vagamente que estava fugindo de si mesma mais que de Adriano. Até a rapidez com que se entregara em Roma provava sua resistência a toda seriedade, a todo reinício fundamental. O fundamental tinha ficado do outro lado do mar, feito em pedacinhos para sempre, e agora era o tempo da aventura sem amarras, como já outras antes e durante a viagem, a aceitação de circunstâncias sem uma análise moral nem lógica, a companhia episódica de Dora como resultado de um balcão em uma agência de viagens. Adriano em um outro balcão, o tempo de um coquetel ou uma cidade, momentos e prazeres tão confusos como o mobiliário dos quartos dos hotéis que vão ficando para trás. Companhia episódica, sim,
mas quero crer que há mais que isso em uma referência que pelo menos me equipara a Adriano como dois lados de um triângulo, no qual o terceiro é um balcão. E apesar disso, Adriano em Florença ousara fazer exigências de possuidor, não mais do amante fugitivo de Roma. Pior, exigindo reciprocidade, esperando-a e apressando-a. Talvez o medo nascesse disso. Não era senão um sujo e mesquinho medo das complicações mundanas. Buenos Aires, o sorno. As pessoas, os filhos, a realidade instalando-se tão diferente no calendário da vida compartilhada. E talvez não, atrás sempre outra coisa, incapturável como uma andorinha no voo, algo que de repente tivesse podido precipitar-se sobre ela, um corpo morto golpeando-a. Porque se dava mal com os homens? Enquanto pensa como fizeram pensar, há como que a imagem de algo encurralado, sitiado, a verdade profunda, cercada pelas mentiras de um conformismo irrenunciável. Pobrezinha, pobrezinha! Os primeiros dias em Veneza foram cinzentos e quase frios, mas no terceiro explodiu o sol desde cedo e o calor veio em seguida, derramando-se com os turistas que saem entusiasmados dos hotéis e enchiam a piazza de São Marco e a mercearia em uma alegre desordem de cores e de línguas. Valentina gostou de se deixar levar pela compassada serpente que subia a mercearia rumo a Rialto. A cada volta, a ponte dei Baretieri, Salvatore, o escuro recinto postal da Fondamental dei Tedeschi recebiam-na com essa calma impessoal de Veneza para com seus turistas, tão diferente da convulsa expectativa de Nápoles ou o amplo entregar-se dos panoramas de Roma. Recolhida, sempre secreta, Veneza brincava mais uma vez de esconder seu verdadeiro rosto, sorrindo impessoalmente à espera de que no dia e hora propícios sua vontade de se mostrar de verdade ao bom viajante a recompensasse de sua fidelidade. Do Rialto, Valentina olhou as maravilhas do grande canal e assustou-se com a distância inesperada entre ela e esse luxo de águas e gôndolas. Penetrou nas ruelas que de campo em campo a levavam a igrejas e museus. Deu nos moles de onde se podia ver as fachadas dos grandes palácios corroídos por um tempo cinzento e verde. Via tudo, admirava tudo, sabendo, entretanto, que suas reações eram convencionais e quase forçadas, como o elogio repetido às fotografias que nos vão mostrando nos álbuns de família. Algo sangue, ansiedade ou somente vontade de viver parecia ter ficado para trás. Valentina odiou de repente a lembrança de Adriano, que tinha cometido o erro de se apaixonar por ela. Sua ausência o fazia ainda mais odioso, porque sua falta era das que só se castigam ou se perdoam em pessoa. Veneza. A opção já tomada faz Valentina pensar como bem se quiser, mas outras opções são possíveis, se considerar que ela optou por ir sozinha a Veneza. Termos exagerados como ódio e repugnância aplicam-se de verdade a Adriano, mera troca de prisma. E não é em Adriano que Valentina pensa enquanto vaga por Veneza. Por isso minha galante infidelidade florentina era necessária. Tinha de continuar projetando Adriano no centro de uma ação que talvez assim, talvez até o fim da viagem, me devolvesse a esse começo, no qual eu tinha esperado como ainda era capaz de esperar. Dava-se como um admirável cenário, sem os atores, sem o alento da participação. Melhor assim, mas também muito pior. Andar pelas ruelas, demorar-se nas pequenas pontes que cobrem como uma pálpebra o sono dos canais, começava a parecer um pesadelo. Despertar-se por qualquer meio, mas Valentina sentia que só algo que se parecesse a um açoite poderia despertá-la. Aceitou a oferta de um gondoleiro que propunha levá-la até São Marco, através dos canais interiores. Sentada no velho assento de almofadas vermelhas,
Sentiu como Veneza começava a mover-se delicadamente, a passar por ela, que a olhava como um olho parado, cravado obstinadamente em si mesmo. Cadoro, disse o gondoleiro, rompendo um longo silêncio, e com a mão mostrou-lhe a fachada do palácio. Depois, entrando pelo rio de San Felice, a gôndola sumiu em um labirinto escuro e silencioso, cheirando a mofo. Valentina admirava, como todo turista, a impecável destreza do remador. Sua maneira de calcular as curvas e evitar os obstáculos sentia-o às suas costas, invisível, mas vivo, afundando o remo quase sem ruído, trocando às vezes uma breve frase em dialeto com alguém na margem. Quase não o tinha olhado ao subir. Pareceu-lhe como a maioria dos gondoleiros, altos e esbeltos. O corpo apertado em justas calças pretas, a jaqueta vagamente espanhola, o chapéu de palha amarela com uma faixa vermelha. Lembrava-se melhor de sua voz, doce, sem ser vulgar, oferecendo "Gôndola, senhorina! Gôndola! Gôndola!" Ela aceitara o preço e o itinerário, distraidamente, mas agora, quando o homem chamou sua atenção para o cadouro e precisou voltar-se para vê-lo, notou a força de seus traços, o nariz quase arrogante e os olhos pequenos e astutos, mistura de soberba e de cálculo. Também presente no vigor sem exagero do torso e a relativa pequenez da cabeça. Com algo de víbora no entroncamento do pescoço, talvez nos movimentos impostos pelo remar cadenciado. Olhando outra vez para a proa, Valentina viu chegar uma pequena ponte. Antes já pensara que seria delicioso o instante de passar por debaixo das pontes, perdendo-se um momento em sua concavidade, resumando a mofo, imaginando os caminhantes no alto, mas agora viu chegar a ponte com uma vaga angústia, como se fosse a gigantesca tampa de uma arca que se fecharia sobre ela. Obrigou-se a conservar os olhos abertos no breve trânsito, mas sofreu, e quando a estreita lasca de céu brilhante surgiu novamente sobre ela, fez um gesto confuso de agradecimento. O gondoleiro estava lhe mostrando outro palácio, desses que só concordam em se deixar ver dos canais interiores e que os transeuntes não suspeitam uma vez que só vêm às portas de serviço, iguais a tantas outras. Valentina gostaria de comentar, interessar-se pela simples informação que lhe dava o gondoleiro. De repente, precisava estar perto de alguém vivo e estranho ao mesmo tempo, confundir-se em um diálogo que a distanciasse dessa ausência, desse nada que lhe arruinava o dia e as coisas. Levantando-se, foi sentar-se em um estreito travessão mais à proa. A gôndola oscilou por um momento. Se a ausência era Adriano, não vejo analogia entre a conduta precedente de Valentina e esta angst que lhe estraga um passeio na gôndola. Além do mais, nada barato. Nunca saberei como tinham sido suas noites venezianas no hotel, o quarto sem palavras nem histórias da jornada. Talvez a ausência de Adriano ganhasse peso em Valentina, mas uma vez mais, como a máscara de outra distância, de outra carência que ela não queria ou não podia olhar cara a cara, wishful thinking, talvez, mas e a celebérrima intuição feminina? Na noite em que tomamos um sorvete, minha mão se apoiou na sua e nos olhamos, por que não completei a carícia que o acaso começava? De alguma forma, tudo ficou como que suspenso no ar. Entre nós e os passeios na gôndola são, é sabido, exumadores de semissonhos, de nostalgias e de contos arrependidos. Mas o remador não pareceu assustar-se com a conduta de sua passageira. E quando ela lhe perguntou, sorrindo, o que tinha dito, ele repetiu suas informações com mais detalhes, satisfeito com o interesse que despertava. O que há do outro lado da ilha? Quis saber Valentina em seu italiano elementar. Do outro lado, senhorina?
na Fondamenta Nuove. Se este é o seu nome, quero dizer do outro lado, onde os turistas não vão. Sim, a Fondamenta Nuove, disse o gondoleiro, que agora remava muito lentamente. Bem, dali saem os barcos para Burano e Torcello. Ainda não fui a essas ilhas. É muito interessante, senhorina. As fábricas de rendas, mas esse lado não é tão interessante porque a Fondamenta Nuove. Gosto de conhecer lugares que não sejam turísticos, disse Valentina, repetindo aplicadamente o desejo de todos os turistas. O que há mais na Fondamenta Nuove? Em frente está o cemitério, disse o gondoleiro. Não é interessante. É uma ilha? Sim, frente à Fondamenta Nuove. Olhe, signorina, ecco Sante Giovanni e Paolo, bella cessa, bellissima. Ecco il Coleone, capolavoro del Verrocchio. Turista, pensou Valentina. Eles e nós, uns para explicar e outros para acreditar que entendemos. Enfim, olhemos sua igreja, olhemos seu monumento. Muito interessante, vero? Quanto artifício barato depois de tudo. Faz-se Valentina falar e pensar quando se trata de bobagens. O outro, silêncio ou atribuições, quase sempre dirigidas na má direção. Por que não escutamos o que Valentina pôde murmurar antes de dormir? Por que não sabemos mais de seu corpo na solidão, de seu olhar ao abrir a janela do hotel cada manhã? A gôndola atracou na Riva degli Schiavoni, na altura da Piazzetta, cheia de passeadores. Valentina estava com fome e se aborrecia por antecipação, pensando que comeria sozinha. O gondoleiro ajudou a desembarcar, recebeu com um sorriso brilhante o pagamento e a gorjeta. Se a senhorina quiser passear de novo, estou sempre lá. Mostrava um atracadouro distante, marcado por 4 pértigas com farolzinhos. Meu nome é Dino, acrescentou tocando na faixa do chapéu. Obrigada, disse Valentina. Ia afastar-se, mergulhar na maré humana, entre gritos e fotografias. Ali ficaria, às suas costas, o único ser vivente com quem tinha trocado algumas palavras. Dino. Senhorina? Dino. Onde é que se pode comer bem? O gondoleiro riu francamente, mas olhava para Valentina como se compreendesse ao mesmo tempo que a pergunta não era uma simples tolice de turista. Senhorina, conhece o restaurante sobre o canal? Perguntou um pouco ao acaso, tateando. Sim, disse Valentina que não os conhecia, que era um lugar tranquilo, sem muita gente. Sem muita gente. Como a senhorina? Disse grosseiramente o homem. Valentina sorriu divertida. Dino não era bobo, pelo menos. Sem turista, sim. Um lugar como lá onde você e seus amigos comem. Pensava, mas não disse. Sentiu que o homem apoiava os dedos em seu cotovelo, sorrindo, e a convidava a subir na gôndola. Deixou-se levar, quase intimidada, mas a sombra dos aborrecimentos apagou-se de repente, como que arrastada pelo gesto de Dino a cravar a pá do remo no fundo da lagoa e impulsionar a gôndola com um gesto solto no qual mal se percebia o esforço. Impossível recordar a rota. Tinham passado sob a ponte dei Sospiri, mas depois tudo era confuso. Valentina fechava os olhos de quando em quando e se deixava levar por outras vagas imagens que desfilavam paralelamente ao que renunciava a ver. O sol do meio-dia levantava nos canais um vapor fedorento, e tudo se repetia. Os gritos, a distância, os sinais combinados nas curvas. Havia pouca gente nas ruas e nas pontes dessa zona. Veneza já estava almoçando. Dino remava com força e acabou metendo a gôndola em um canal estreito e reto, no fundo do qual se entrevia o cinza verdoso da lagoa. Valentina pensou que a Fondamenta Nuove devia estar lá, na margem oposta, o lugar que não era interessante. Ia voltar-se e perguntar quando sentiu que a barca se detinha junto a uns degraus musgosos. Dino assoviou longamente e uma janela no segundo andar se abriu sem ruído. É minha irmã, disse. Moramos aqui. Quer comer conosco, senhorina? O sim de Valentina antecipou-se à sua surpresa. A sua quase irritação
O desembaraço do homem era dos que não admitiam meias medidas. Valentina podia ter se negado com a mesma força com que acabava de aceitar. Dino ajudou-a a subir os degraus e deixou-a esperando enquanto amarrava a gôndola. Ela o ouvia cantarolar em dialeto com uma voz um pouco abafada. Sentiu uma presença às suas costas e se voltou. Uma mulher de idade indefinida, mal vestida de rosa velho, aparecia na porta. Dino disse-lhe umas rápidas frases ininteligíveis. Senhorina é muito gentil, acrescentou em toscano. Deixa passar, Rosa. E ela vai entrar, claro. Qualquer coisa, desde que continue fugindo, continue se enganando. Lifeline não era uma personagem de O'Neill que mostrava como a vida e a mentira estão separadas apenas por uma única inocente letra? Comeram em uma peça de teto baixo, o que surpreendeu Valentina, já habituada aos grandes espaços italianos. A mesa de madeira negra tinha lugar para 6 pessoas. Dino, que trocara a camisa sem com isso abafar o odor de transpiração, sentava-se à frente de Valentina. Rosa estava à sua esquerda, à direita o gato favorito, que os ajudou com sua digna beleza a romper o gelo do primeiro momento. Tinha pasta asciuta, uma grande garrafa de vinho e peixe. Valentina achou tudo excelente, estava quase contente com o que sua amortecida reflexão continuava considerando uma loucura. A senhorina tem um bom apetite, disse Rosa, que quase não falava. Como um pouco de queijo. Sim, obrigada. Dino comia avidamente, olhando mais para o prato do que para Valentina, mas ela teve a impressão de que a observava de alguma maneira, sem lhe fazer perguntas. Nem sequer tinha perguntado por sua nacionalidade, ao contrário de todos os italianos. Mais cedo ou mais tarde, pensou Valentina, uma situação tão absurda quanto esta tem de estourar. O que se diriam quando o último bocado fosse consumido? Esse momento terrível de uma sobremesa entre desconhecidos. Acariciou o gato, deu-lhe um pedacinho de queijo para provar. Dino ria agora, seu gato só comia peixe. Faz muito tempo que é gondoleiro? Perguntou Valentina, procurando uma saída. 5 anos, senhorina. Gosta? Non si sta male. De qualquer modo, não parece um trabalho muito duro. Não, este não é. Então faz outras coisas, pensou ela. Rosa servia-lhe vinho outra vez. Embora se negasse a beber mais, os irmãos insistiram sorrindo e encheram os copos. O gato não bebe. Disse Dino, olhando-o nos olhos pela primeira vez há bastante tempo. Os 3 riram. Rosa saiu e voltou com um prato de morangos. Depois Dino aceitou um camel e disse que o fumo italiano era ruim. Fumava atirado para trás, os olhos quase fechados, o suor escorrendo-lhe pelo pescoço tenso e bronzeado. Meu hotel fica muito longe daqui? Perguntou Valentina. Não quero incomodá-los mais. Na verdade, eu deveria pagar este almoço, pensava, debatendo o problema e, sem saber como resolvê-lo, deu o nome do hotel e Dino disse que a levaria. Fazia pouco que Rosa saíra da sala. O gato, deitado a um canto, adormecia no calor da sesta, cheirava a canal, a casa velha. Bem, vocês foram muito amáveis, disse Valentina, empurrando a tosca cadeira e se levantando. Pena que eu não sei dizer isso em bom italiano. De qualquer modo, você me compreende. Ah, claro, disse Dino sem se mexer. Gostaria de cumprimentar sua irmã. E, Rosa, já deve ter ido embora. Sempre vai a esta hora. Valentina lembrou-se do breve diálogo incompreensível, na metade do almoço. Tinha sido a única vez em que falaram em dialeto. E Dino lhe havia pedido desculpas. Sem saber por que, pensou que a partida de Rosa nascera desse diálogo e sentiu um pouco de medo e também de vergonha por ter medo. Então Dino se levantou. Só aí viu como era alto. Seus olhos miúdos fitavam a porta, a única. A porta dava para um quarto. Os irmãos tinham se desculpado ao fazê-la passar por ali, a caminho da sala. Valentina levantou seu chapéu de palha e a bolsa. Tem um cabelo bonito, pensou sem palavras. Sentia-se intranquila e ao mesmo tempo segura, conquistada. Era melhor que o amargo vazio de toda aquela manhã. Agora tinha algo. Enfrentava confiadamente alguém. Sinto muito, disse. Gostaria de cumprimentar sua irmã. Obrigada por tudo. Estendeu a mão e ele a estreitou sem apertar,
soltando-a em seguida. Valentina sentiu que a vaga inquietação se dissipava ante aquele gesto rústico, cheio de timidez. Caminhou para a porta, seguida por Dino, entrou no quarto, mal distinguindo os móveis na penumbra. Não estava direita a porta de saída para o corredor? Ouviu às suas costas que Dino acabava de fechar a porta da sala. Agora o quarto parecia muito mais escuro. Com um gesto involuntário, voltou-se para esperar que ele a adiantasse. Um banho de suor envolveu-a um segundo antes que os braços de Dino apertassem brutalmente. Fechou os olhos, resistindo fracamente. Se pudesse, o teria matado no alto, batendo até quebrar-lhe a cara, arrebentar-lhe a boca que a beijava na garganta, enquanto uma mão corria por seu corpo contraído. Tentou soltar-se, caiu bruscamente para trás, na sombra de uma cama. Dino deixou-se escorregar sobre ela, travando-lhe as pernas, beijando-a em plena boca com lábios úmidos de vinho. Valentina voltou a fechar os olhos. Se pelo menos ele tivesse tomado banho, pensou, deixando de resistir. Por um momento, Dino ainda a manteve prisioneira, espantado com esse abandono. Depois, murmurando e beijando-a, levantou-se sobre ela e procurou com dedos desajeitados o fecho da blusa. Perfeito, Valentina. Como ensina a sagese anglo-saxônica que evitou muitas mortes por estrangulamento, a única coisa que cabia nessa circunstância era o inteligente relax and enjoy it. Às 4, com o sol ainda alto, a gôndola atracou diante de San Marco. Como na primeira vez, Dino ofereceu o antebraço para que Valentina se apoiasse e ficou à espera, olhando-a nos olhos. Arrivederci, disse Valentina e começou a andar. Hoje à noite estarei lá, disse Dino, apontando-o a trocadouro. Às 10, Valentina foi diretamente ao hotel e pediu um banho quente. Nada podia ser mais importante que isso. Tirar o cheiro de Dino, a contaminação desse suor, dessa saliva que a mancharam. Com um gemido de prazer, escorregou na banheira fumegante e por um longo tempo foi incapaz de estender a mão para o tablete de sabonete verde. Depois, aplicadamente ao ritmo de seu pensamento, que voltava pouco a pouco, começou a se lavar. A lembrança não era penosa. Tudo que havia tido de sórdido como preparação parecia apagar-se frente à coisa mesma. Tinham-na enganado, atraído a uma estúpida armadilha, mas era muito inteligente para não compreender que ela mesma havia tecido a rede. Nesse confuso emaranhado de lembranças, repugnava sobretudo Rosa, a figura evasiva da cúmplice que agora, à luz do ocorrido, era difícil acreditar ser irmã de Dino. Sua escrava, ou melhor, sua amante, complacente por necessidade, para conservá-lo ainda um pouco. Estirou-se na banheira, dolorida. Dino comportara-se como o que era, reclamando raivoso seu prazer sem nenhuma consideração. Possuíra como um animal, repetidamente, exigindo-lhe torpezas que não teriam sido como foram se ele tivesse tido um mínimo de gentileza. Mas Valentina não o lamentava. Nem lamentava o cheiro de coisa velha da cama revolta, a respiração de cachorro de Dino, a vaga tentativa de reconciliação posterior, porque Dino tinha medo, media as possíveis consequências do abuso com uma estrangeira. Na realidade, não lamentava nada que não fosse a falta de graça da aventura. Talvez nem isso lamentasse, pois a brutalidade estivera ali como o alho nas comidas populares, requisito indispensável e saboroso. Divertia um pouco histericamente. Mas não, nenhuma histeria. Só eu podia ver a expressão de Valentina na noite em que lhe contei a história de minha colega Nancy no Marrocos, uma situação equivalente, mas muito mais torpe, com o seu violador islâmico defraudado ao saber que ela estava em pleno período menstrual e obrigando-a então a bofetadas e chicotadas a ceder-lhe a outra via. Não, encontrei o que procurava ao lhe contar isso, mas vi nela uns olhos assim de loba, um instante antes de afastar o tema e procurar, como sempre, o pretexto do cansaço do sono. Talvez se Adriano tivesse procedido como Dino,
sem o alho e o suor, hábil e belo. Talvez se eu, em vez de deixá-la entregar-se ao sono, pensar que Dino, enquanto com mãos absurdamente desajeitadas tentava ajudá-la a vestir-se, pretendera ternuras de amante, muito grotescas para que ele mesmo acreditasse nelas. O convite, por exemplo, ao despedi-la em São Marco, era ridículo. Imaginar que ela podia voltar à sua casa, entregar-se de sangue frio, não lhe causava a menor inquietação. Estava certa de que Dino era um homem excelente a seu modo, que não tinha sonhado o roubo à violação, o que teria sido fácil, e até admitia no que acontecera um certo tom normal, mas lógico, que em seu encontro com Adriano. Viu, Dora? Viu, burra? O terrível era perceber até que ponto Dino estava longe dela, sem a menor possibilidade de comunicação. Com o último gesto do prazer começava o silêncio, a perturbação, a comédia ridícula. Era uma vantagem. No final das contas, de Dino não precisava fugir como de Adriano. Nenhum perigo de se apaixonar, nem sequer ele se apaixonaria, naturalmente. Que liberdade! Com toda a sua sujeira, a aventura não a desagradara, sobretudo depois que se ensaboou. À hora do jantar, Dora chegou de Pádua, fervilhando de notícias sobre Giotto e Altichiero. Achou Valentina muito bem e disse que Adriano falara vagamente em desistir da viagem a Lucas. Depois, porém, o perdera de vista. Eu diria que está apaixonado por você, falou de passagem, com seu riso de soslaio. Veneza a encantava. Veneza, da qual ainda não tinha visto nada, e se jactava de deduzir maravilhas da cidade apenas pelo comportamento dos garçons e dos facchini, tudo tão fino, repetia saboreando seus camarões. Com perdão da palavra, nunca na minha puta vida disse uma frase semelhante. Que tipo de desconhecida vingança há nisto? Ou bem, sim, começo a adivinhar, a acreditar. Tudo nasce de um subconsciente que fez Valentina nascer também, que, a desconhecendo na superfície e equivocando-se todo o tempo sobre suas atitudes, suas razões, sem saber a certa em águas profundas, lá onde Valentina não esqueceu Roma, o balcão da agência, a concordância em dividir um quarto e uma viagem, nesses brilhos que nascem como um peixe abissal para mostrar-se um segundo sobre as águas, eu sou deliberadamente deformada e ofendida. Eu me transformo no que me fazem dizer. Falou-se de Venice by Night, mas Dora estava esgotada pelas belas artes e retomou o hotel depois de 2 voltas à praça. Valentina cumpriu o ritual de beber um porto no Florian. Esperou que dessem 10 horas. Misturada às pessoas que tomavam sorvetes e tiravam fotografias com flash, observou o embarcadouro. Havia só 2 gôndolas com os faróis acesos desse lado. Dino estava nos molhes, junto a uma pértiga. Esperava. Realmente acredita que eu vá, pensou quase surpreendida. Um casal com jeito de inglês aproximava-se do gondoleiro. Valentina viu que ele tirava o chapéu e oferecia a gôndola. Embarcaram quase em seguida. O farolete tremia na noite da lagoa. Vagamente inquieta, Valentina voltou ao hotel. A luz da manhã lavou-a dos maus sonhos, sem lhe tirar, porém, a sensação de náusea, a opressão na boca do estômago. Dora a esperava no salão para o café e Valentina servia-se de chá quando o garçom veio à mesa. Lá fora está o gondoleiro da senhorina. Gondoleiro? Não pedi nenhuma gôndola. O homem descreveu a senhorina. Dora olhava, curiosa. Valentina sentiu-se bruscamente nua. Esforçou-se para beber um gole de chá e se levantou depois de vacilar um pouco. Divertida, Dora pensou que seria engraçado olhar a cena da janela. Viu o gondoleiro. Valentina que ia a seu encontro. O cumprimento envergonhado, mas decidido do homem. Valentina falava quase sem gesto, mas ela a viu levantar uma mão como que pedindo, claro que não podia ser, algo que o outro se negava a dar. Depois foi ele quem falou, agitando os braços, a italiana. Valentina parecia esperar que fosse embora,
Mas o outro insistia, e Dora ficou o tempo suficiente para ver que ela, afinal, consultava o relógio de pulso e fazia um gesto de assentimento. Tinha esquecido completamente, explicou ao voltar. Mas um gondoleiro não esquece seus clientes. Você não vai sair? Sim, claro, disse Dora. Eles são mesmo tão bonitos como os do cinema? Todos eles, imagino, disse Valentina sem sorrir. A ousadia de Dino deixara tão estupefata que custava a se dominar. Por um momento, a ideia de que Dora lhe proporia juntar-se ao passeio inquietou-a. Tão lógico e tão Dora. Mas essa seria precisamente a solução, pensou. Por mais grosseiro que seja, não se animar a fazer um escândalo. É um histérico, a gente pode ver, mas não é burro. Dora não disse nada, embora sorrisse com uma amabilidade que a Valentina pareceu vagamente repugnante. Sem saber por que, não lhe propôs o passeio juntas. Era extraordinário como nessas semanas fazia todas as coisas importantes sem saber por quê. Tu parles mais fille. O que parecia inacreditável concentrou-se em simples evidência. Tão logo me deixaram fora do passeiozinho. Claro que isso não podia ter importância, apenas um parêntese de consolo barato e forte e sem o menor risco futuro. Era, entretanto, o recurso em baixo nível da mesma comprovação. Adriano, ou gondoleiro, e eu, uma vez mais, a outsider. Tudo isso valia outra xícara de chá e perguntar se ainda não restava algo por fazer para aperfeiçoar a pequena relojoaria que já tinha posto em marcha, com toda a inocência, antes de deixar Florença. Dino levou-a pelo grande canal para além do Rialto, escolhendo amavelmente o percurso mais extenso. À altura do palácio Valmarana, entraram pelo rio dei Santi Apostoli e Valentina. Olhando teimosa para a frente, viu chegar outra vez, uma após outra, as pequenas pontes negras formigantes. Custava-lhe convencer-se de que estava de novo nessa gôndola, apoiando as costas no vetusto almofadão vermelho. Um fio de água corria pelo fundo, água do canal, água de Veneza, os famosos carnavais. O Dogo se casava com o mar. Os famosos palácios de carnavais de Veneza. Vim buscá-la porque a senhora não foi me procurar ontem à noite. Quero levá-la na gôndola. O Dogo se casava com o mar, com uma frescura perfeita, frescura. E agora a estava levando na gôndola, fazendo de vez em quando um gesto entre melancólico e estranho, antes de entrar em um canal interior. Ao longe, ainda muito ao longe, Valentina avistou a franja aberta e verde. Outra vez a Fondamenta Nueve. Era previsível, os 4 degraus mofados reconhecia o lugar. Agora ele assobiaria e Rosa apareceria à janela. Lírico e óbvio, faltam os papéis de Asperne, o Barão Corvo e Tadzio, o belo Tadzio e a peste chamada telefônica. Há falta também uma certa hotel perto do Teatro La Fenice, embora não seja culpa de ninguém, quero dizer, a ausência do detalhe, não a chamada telefônica. Dino, porém, encostava a gôndola em silêncio e esperava. Valentina voltou-se pela primeira vez desde que embarcara e olhou. Dino sorria maravilhosamente. Tinha dentes belíssimos, com um pouco de dentifrício, ficariam perfeitos. Estou perdida, pensou Valentina, e pulou para o primeiro degrau sem se apoiar no antebraço que ele lhe oferecia. Pensou de verdade, precisava ter cuidado com as metáforas, as figuras elocutivas, ou seja lá como se chame. Também isso veio de baixo. Se eu tivesse sabido naquele momento, talvez não tivesse, mas tampouco a mim era dado entrar no que está para além do tempo. Quando desceu para jantar, Dora a esperava com a notícia de que, embora não estivesse absolutamente certa, tinha visto Adriano entre os turistas da piazza. Muito de longe, em uma esquina, sabe? Acho que era ele, por esse terno claro, um pouco justo, que usa,
Talvez tenha chegado esta tarde, perseguindo você, imagino. Ah, vamos. Por que não? Esse não era o seu itinerário? Mas você nem está certa de que seja ele, disse Valentina com hostilidade. A notícia não a chocara muito, mas punha a andar a lamentável maquinaria das ideias. Outra vez isso, pensou, outra vez. Encontrar-se-ia com ele, era certo. Em Veneza se vive como dentro de uma garrafa. Todo mundo acaba por se reconhecer na piazza ou no Rialto. Fugir de novo, mas por quê? Estava farta de fugir do nada, de não saber do que fugia, e se realmente estava fugindo ou fazia o mesmo que as pombas, ali ao alcance de seus olhos. As pombas fingiam furtar-se ao assalto envaidecido dos machos. Finalmente consentiam suavemente, em um cinzento alvoroço de penas. Vamos tomar café no Floriano, propôs Dora. Talvez o encontremos, ele é muito bacana. Viram-no quase em seguida. Estava de costas para a praça, sob os arcos do mercado, distraído na contemplação de uns horrendos cristais de Murano. Quando o cumprimento de Dora o fez voltar-se, sua surpresa era tão mínima, tão educada, que Valentina sentiu-se aliviada. Nada de teatro, pelo menos. Adriano cumprimentou Dora com sua cortesia distante e apertou a mão de Valentina. Puxa, então é verdade que o mundo é pequeno. Ninguém escapa ao guia azul, mais dia menos dias. Não com a gente. Nem aos sorvetes de Veneza. Posso convidá-las? Quase imediatamente Dora mudou de assunto. Tinha em seu haver 2 ou 3 cidades mais que eles e naturalmente procurava esmagá-los com o relatório de tudo que tinham perdido. Valentina teria preferido que seus assuntos não acabassem nunca, ou que Adriano se decidisse finalmente a olhar para ela de frente, a lhe dirigir a pior das censuras, os olhos que se cravam no rosto com algo que é sempre mais que uma acusação ou uma censura. Ele, porém, tomava sorvete ou fumava com a cabeça um pouco inclinada, sua bela cabeça sul-americana, atento a cada palavra de Dora. Só Valentina podia medir o leve tremor dos dedos que apertavam o cigarro. Eu também, minha querida, eu também. E não me agradava nada, porque essa calma escondia algo que até agora não tinha me parecido tão violento. Aquela mola tensa como a espera do gatilho que o libertaria. Muito diferente de seu tom quase glacial e matter of fact no telefone. No momento eu ficava fora do jogo. Nada podia fazer para que as coisas acontecessem como esperava. Prevenir Valentina, mas era mostrar-lhe tudo, voltar a Roma das noites em que ela havia escorregado, distanciando-se, deixando-me livre a ducha e o sabonete, deitando-se de costas para mim, murmurando que tinha tanto sono, que já estava quase dormindo. A conversa andou, veio o cortejo de museus e pequenos infortúnios turísticos, mais sorvete e cigarro. Falou-se de percorrer a cidade juntos na manhã seguinte. Talvez, disse Adriano, atrapalhemos Valentina, que prefere andar só. Por que me inclui? Riu Dora. Valentina e eu nos entendemos à força de não nos entender. Ela não divide a sua gôndola com ninguém, e eu tenho uns canaizinhos que são somente meus. Experimente entender-se assim com ela. Sempre é possível experimentar, disse Adriano. Enfim, de qualquer forma, passarei pelo hotel às 10h30, e vocês já terão decidido ou decidirão. Quando subiam, tinham quartos no mesmo andar. Valentina apoiou a mão no braço de Dora. Foi a última vez que você me tocou, assim como sempre, de leve. Quero lhe pedir um favor. Claro, deixe-me sair sozinha com Adriana amanhã pela manhã. Uma vez só. Dora procurava a chave que deixara cair no fundo da bolsa. Demorou-se a encontrá-la. Custaria muito explicar agora por que, acrescentou Valentina. Mas você me fará um favor. Sim, certamente, disse Dora abrindo sua porta. Também ele... Você não quer dividir. Também ele? Se pensa... Ah, é só uma brincadeira. Durma bem. Agora não importa mais. Quando, porém, fechei a porta, teria enfiado as unhas na minha cara. Não, agora já não tem mais importância nenhuma. Mas se Valentina tivesse juntado as pontas, esse também ele era o fio da meada.
Ela não percebeu o todo, deixou escapar na confusão que estava vivendo. Melhor para mim, sem dúvida, mas talvez. Enfim, realmente agora não importa mais. Às vezes basta um vale. Valentina esperou-o no lobby e Adriano não se lembrou sequer de perguntar por Dora. Como em Florença ou Roma, não parecia muito sensível à sua presença. Caminharam pela rua Orsolo, olhando apenas o pequeno lago interior, onde dormiam as gôndolas à noite, e tomaram a direção do Rialto. Valentina seguia um pouco à frente, vestida de claro. Não tinham trocado mais que 2 ou 3 frases rituais, mas ao entrar em uma ruazinha, já estavam perdidos. Nenhum dos dois olhava o seu mapa. Adriano adiantou-se e a tomou pelo braço. É cruel demais, sabe? É um pouco sacana o que você fez. Sim, eu sei. Eu emprego palavras piores. Partir assim, egoisticamente, só porque uma andorinha morre no balcão, histericamente? Reconhece, perguntou Valentina, que a razão, se foi essa, era poética? Valentina. Ah, chega, disse ela. Vamos a algum lugar tranquilo e falemos tudo de uma vez. Vamos ao meu hotel. Não, ao seu hotel não. A um café, então. Estão cheios de turistas, você sabe. Um lugar tranquilo, que não seja interessante. Vacilou porque a frase lhe trazia um nome. Vamos a Fundamenta Nueve. Que é isso? Na outra margem, ao norte. Você tem um mapa? Por aqui. É isto. Vamos. Bem mais além do Teatro Malibran, ruelas sem comércio, fileiras de portas sempre fechadas, algum menino mal vestido brincando à sua frente, chegaram à Rua do Fumo e viram de muito perto o brilho da lagoa. Desembocava bruscamente, saindo da penumbra cinzenta, em uma costa deslumbrante de sol, povoada de operários e vendedores ambulantes. Alguns cafés de mau aspecto colocavam-se como espumas às casinhas flutuantes de onde saíam os vaporetos para Burano e o cemitério. Valentina vira o cemitério em seguida. Lembrava-se das explicações de Dino. A pequena ilha, seu paralelogramo rodeado, até onde se conseguia ver, por uma muralha avermelhada. As copas das árvores funerárias destacavam-se como um negro festim. Via-se com toda clareza o molho de desembarque, mas nesse momento a ilha parecia não conter mais que os mortos. Nem uma barca, nenhum nos degraus de mármore do molho. Tudo ardia secamente sob o sol das 11. Indecisa, Valentina começou a andar para a direita. Adriana seguia lentamente, quase sem olhar ao redor. Atravessaram uma ponte sobre um dos canais interiores que se comunicava com a lagoa. O calor se fazia sentir, suas moscas invisíveis na cara. Vinha outra ponte de pedra branca e Valentina parou no alto do arco, apoiando-se no muro, olhando para o interior da cidade. Se em algum lugar devia falar que fosse nesse tão neutro, tão pouco interessante, com o cemitério às costas e o canal que penetrava profundamente em Veneza, separando margens sem graça, quase desertas. Fui embora, disse Valentina, porque isso não tinha sentido. Deixe-me falar. Foi porque de qualquer maneira um dos dois precisava ir, e você está dificultando as coisas. Sabe muito bem que um dos dois precisa ir. Que diferença há que não seja a de tempo? Uma semana antes, uma semana depois? Para você não há diferença, disse Adriano. Para você é exatamente a mesma coisa. Se pudesse lhe explicar, mas vou ficar nas palavras. Por que me seguiu? Como se explica isso? Se fez tais perguntas, consola-me pelo menos saber que me imaginava a amargura de sempre. Essa tendência a me ignorar, a nem sequer suspeitar que havia uma terceira mão embaralhando as cartas. Já sei que não tem nenhum sentido, disse Adriano. É assim, nada mais. Não devia ter vindo. E você não devia ter partido assim, me abandonando como... Não use as grandes palavras, por favor. Como pode chamar de abandono o que não é senão o normal, afinal de contas? A volta ao normal, se prefere. Tudo e tão normal para você, disse ele com raiva. Tremiam-lhe os lábios. Apertou as mãos no muro para acalmar-se com o contato branco indiferente da pedra. Valentina olhava o fundo do canal, vendo avançar uma gôndola maior que as comuns, ainda imprecisa à distância.
Temia encontrar os olhos de Adriano, e seu único desejo era que ele fosse embora, que a cobrisse de insultos, se necessário, mas que depois fosse embora. Adriano, porém, continuava ali, na perfeita voluptuosidade de seu sofrimento, prolongando o que acreditavam ser uma explicação, e não passava de 2 monólogos. É um absurdo, murmurou finalmente Valentino, sem deixar de olhar a gôndola, que se aproximava pouco a pouco. Por que tem de ser como você? Não estava bem claro que eu não queria vê-lo mais? No fundo você me ama, disse Adriano grotescamente. Não pode ser que não me ame. Por que não pode ser? Porque você é diferente de tantas outras. Não se entregou como uma qualquer, como uma histérica que não sabe o que fazer em uma viagem. Você supõe que eu me entreguei, mas eu poderia dizer que foi você quem se entregou. As velhas ideias sobre as mulheres quando, etc. Mas não ganhamos nada com isso. Adriano, tudo e tão inútil. Ou você me deixa sozinha hoje mesmo, agora mesmo, ou vou-me embora de Veneza. Seguirei você, disse ele, quase com petulância. Seremos dois ridículos. Não seria melhor que... Cada palavra desse falar sem sentido tornava-se penosa até a náusea. Fachada de diálogos, mão de tinta sob a qual se estancava algo inútil e corrompido como as águas do canal. À metade da pergunta, Valentina começava a perceber que a gôndola era diferente das outras, mais estreita como uma barcaça, com 4 remadores de pé sobre os travessões, onde algo parecia levantar-se como um catafalco negro e dourado. Mas era um cadafalso, e os remadores estavam de preto, sem os alegres chapéus de palha. A barca tinha chegado ao mole junto ao qual corria um edifício pesado e moribundo. Diante de uma construção que parecia uma capela, havia um embarcadouro. O hospital, pensou. A capela do hospital. Saía gente, um homem levando coroas de flores, que jogou distraidamente na barca da morte. Outros já apareciam com o ataúde. Começou a manobra do embarque. O próprio Adriano parecia absorvido pelo claro horror disso que estava ocorrendo sob o sol da manhã, na Veneza que não era interessante, onde os turistas não deviam ir. Valentina ouviu murmurar, ou talvez fosse um soluço contido, mas não podia afastar os olhos da barca, dos 4 remadores que esperavam com os remos cravados para que os outros pudessem colocar o féretro no nicho de cortinas negras. Na proa via-se um vulto brilhante em vez do adorno, denteado e familiar das gôndolas. Parecia um enorme mocho de prata, uma carranca com algo de vivo, mas quando avançou pelo canal, a família do morto estava no molho, e 2 rapazes amparavam uma anciã. Viu-se que o mocho era uma esfera e uma cruz prateada. A única coisa clara e brilhante em toda a barca. Avançava para eles, passaria sob a ponte, exatamente sob seus pés. Bastaria um salto para cair sobre a proa, sobre o ataúde. A ponte parecia mover-se velozmente até a barca. Então não virá comigo? Tão fixamente Valentina olhava a gôndola que os remadores moviam lentamente. Não, não irei. Deixe-me só, deixe-me em paz. Não podia dizer outra coisa entre tantas que teria podido dizer, ou calar, agora que sentia o tremor do braço de Adriano contra o seu. Ouviu repetir a pergunta, respirar com esforço ofegante. Mas também não podia olhar outra coisa senão a barca cada vez mais perto da ponte. Passaria sob a ponte, quase contra eles, sairia pelo outro lado para a lagoa aberta, que atravessaria como um lento peixe negro até a Ilha dos Mortos, levando outro ataúde, amontoando outro morto no povoado silencioso por trás das muralhas vermelhas. Quase não a surpreendeu ver que um dos remadores era Dino. Terá sido verdade? Não se estava usando de um acaso gratuito demais? Agora é impossível saber, como também é impossível saber por que Adriano lhe reprovava a aventura barata. Penso que o fez que esse diálogo de puro nada que prolonga a cena não foi o real. O que nascia de outros fatos levava a algo que sem ele parece inconcebível, por extremado, por horrível. Vá se saber, talvez ele tenha calado o que sabia para não me delatar.
Sim, mas que importância teria sua delação se quase em seguida, Valentina, Valentina, o prazer que você me censurasse, de que me insultasse, de que estivesse aqui me injuriando, de que fosse gritando comigo, consolo de ver você, Valentina, de sentir suas bofetadas, sua saliva em minha cara, um comprimido inteiro desta vez, agora mesmo, filhinha. O mais alto, na polpa, e que Dino a vira e vira Adriano a seu lado, e que deixara de remar para olhá-la, levantando até ela os olhinhos astutos cheios de interrogação, provavelmente, não insista, por favor, de raiva ciumenta. A gôndola estava a poucos metros. Via-se cada um dos seus pregos de cabeça prateada, cada flor e as modestas ferragens do ataúde. Você está me machucando, deixe-me. Sentiu no cotovelo a pressão insuportável dos dedos de Adriane e fechou por um segundo os olhos, pensando que bateria nela. A barca pareceu fugir de sob seus pés, e a cara de Dino, assombrada sobretudo, era cômico pensar que o pobre imbecil também tinha alimentado ilusões. Deslizou vertiginosamente, perdeu-se sob a ponte. Ali vou eu, conseguiu dizer Valentina. Ali ia ela naquele ataúde, mas além de Dino, mas além dessa mão que apertava brutalmente o seu braço. Sentiu que Adriano fazia um movimento para tirar alguma coisa, talvez os cigarros, com o gesto daquele que procura ganhar tempo, prolongá-lo a todo custo. Os cigarros, ou o que quer que fosse, que importância tinha isso agora se ela ia embarcada na gôndola negra, a caminho de sua ilha sem medo, finalmente aceitando a andorinha?